Olá, Pai seja convosco, né? Quero desejar já uma boa noite para vocês, né? Quero gravar um devocional para você. Mas antes disso, já deixa o seu joinha aí, seu gostei, compartilha aí para fortalecer o vídeo. Eu creio que Deus tem algo novo para você. Eu creio que Deus vai falar tremendamente de como nós devemos exercitar a nossa fé, né? Que eu creio que Deus nos capacitou, que Deus todos os dias está nos instruindo a andar no caminho certo e exercitar aquilo que é de melhor, que é a nossa fé, em nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia aí, já pega aí sua Bíblia em mãos, abra no livro de Marcos 9, do 14 em diante, aí até o 23, que diz assim: quero que você, o fluxo de carro é grande, quero já lhe pedir perdão antes do tempo, né, que vai passar carro ali, que as vias tá meio lotado, em nome de Jesus, mas eu quero dividir a palavra com você. E diz assim em Marcos 9, do 14 ao 23, e diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele uma grande multidão, e alguns escribas disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para que eles saudaram. E perguntou aos escribas: o que discute com eles? E a multidão respondendo disse: mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, despedaçam ele, e a espuma e o ranger de dente, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que se expulsasse, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração de incrédulos, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? E trazei-nos. E trouxeram, e quando ele viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo endemoniado, a terra revolvia e se espumando. E perguntou ao pai dele: por quanto tempo ele há de suceder isto? E ele disse: desde a infância. E quanto das muitas vezes lança no fogo, lança na água para se destruir. Mas se tu puderes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, nos ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Querido, olha só essa palavra de grande poder, de grande proporção que ela tem para nós. Deus quer nos ensinar a exercitar a nossa fé. Como ele diz aqui: quando se aproximou os discípulos, viu uma grande multidão, né? E da multidão, vendo, ficou espantado e correndo com ele. E quando nós deparamos com a situação, sabemos que tinha um jovem que estava passando por um problema. Olha só a humilhação que sofria, tanto ele, mas também como o pai dele, que precisava de uma libertação, que precisava de uma cura. Quantos de nós precisamos de uma cura, precisamos de uma libertação? E o diabo, ele veio a não ser para matar, roubar e destruir, né? E ele diz que, olha, ele jogava ele no fogo, jogava às vezes na água, se esfumavam pela boca. E olha só o cenário que foi, né, ali naquele momento. E o homem chegando, tão preocupado, perguntou: olha, Jesus, eu pedi para os seus discípulos que expulsassem ele, expulsassem ali, curassem ele. E ele diz assim no versículo 18, diz assim: disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E Jesus disse, né: ó geração de incrédulos, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei ainda? Trazei-nos, né? Que nós possamos entender que Deus nos deu autoridade. Os discípulos estavam preocupados ali naquele exato momento. Eu creio que todos eles ali no momento confiavam em Jesus, né? Eles dependiam de Jesus, né? Que nós temos que entender na palavra que quando Deus nos traz
Ele nos dá autoridade, Ele nos dá o segmento para entender a palavra de Deus. Você acompanha comigo no livro de Marcos 3, no 3 e 15, que diz assim: para que tivesse poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. E Deus deu autoridade para os discípulos, mas às vezes o que acontece na nossa vida chama-se falta de fé, falta de confiança, falta de vamos dizer, de postura como cristão. E eu creio que ali no meio daquela muvuca, no meio daquele medo ali, né? E eles perguntavam assim: olha, quando Jesus pediu para trazer, né, o espírito rapidamente se agitou, né, já quis fazer uma grande baderna, vamos dizer assim, no português bem claro, queria tirar a atenção de Jesus. E quando Jesus disse, e o pai dele perguntou: quanto tempo isso acontece e isso sucedeu? Né? Jesus perguntando ao pai dele, falou: olha, desde a infância vem acontecendo isso. Se desde a infância vem acontecendo isso, imagine se o pai dele tivesse procurado a ter fé desde a infância desse garoto, tivesse procurado os meios, né? Mas eu creio que isso aconteceu para que o nome de Deus seja glorificado, né? E quando ele diz assim, olha, desde a infância, e muitas das vezes lança no fogo e lança na água para destruir, né? Olha só, mais uma vez o inimigo fazendo algo, né? Querendo destruir a pessoa. O diabo não veio a não ser para matar, roubar e destruir. É isso que ele quis fazer com a vida daquele jovem, né? E quando ele diz assim, ele lança no fogo e na água, mas para destruir. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão, nos ajude. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, em tudo é possível ao que crer. Nós podemos crer que Jesus ressuscita os mortos. Nós podemos crer que Jesus, Ele liberta, Ele cura, Ele traz a salvação. Sim, tudo nós podemos crer naquele que opera a obra. Então essa é a palavra que eu tenho para você, querido. Eu creio que nós possamos refletir e a ter a fé e buscar mais a fé que Deus tem colocado em nosso coração, né? Não importa a área que você esteja precisando, mas importa que a sua fé seja exercitada, que nós possamos entender que Deus quer que nós façamos algo, pregar o Evangelho. A autoridade Ele lhe deu, a sabedoria está aqui na palavra, que nós possamos não só ler, mas também colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado, a libertar os cativos, curar os enfermos, em nome de Jesus. Curve sua cabeça que eu quero orar por você. Em nome de Jesus, Deus, obrigado por essa palavra abençoada, por os seus tem nos dado, esse momento de comunhão, esse momento, Deus, de ensinamento que o Senhor tem nos ensinado, Deus. Que nós possamos ter fé, Deus. Que nós possamos, dia após dia, Deus, a sermos temente a Ti e ser dependente de Ti, em nome de Jesus. Amém.